Fala galera, tudo bom? Conforme eu prometi para vocês na semana passada, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a diferença entre o jejum calórico e o jejum metabólico. O jejum, é uma prática que tem sido bem falada hoje em dia nas redes sociais. Na verdade, é uma estratégia nutricional que a gente pode aplicar em diversos momentos do nosso dia, tá? Dependendo de cada um. Isso é uma coisa bem particular. Às vezes a gente pode não estar num momento ideal para iniciar um jejum, porque pode piorar a compulsão, pode piorar desejo por alimentos, pode piorar uma série de fatores, então a pessoa tem que estar preparada e tem que fazer de forma orientada. Mas hoje eu não vim aqui falar sobre isso, eu vim falar qual é a diferença entre o jejum calórico e o jejum metabólico. O jejum calórico é quando a gente faz um jejum sem nenhum tipo de alimento, sem nada, nenhum tipo de nutriente que vai interferir na ingestão de calorias, tá? Então, quando a gente fica somente ingerindo água, chás, café, por exemplo, a gente não corta o nosso jejum porque ele não oferece nenhuma caloria para o nosso organismo, certo? Então, esses são os alimentos permitidos nesse jejum calórico, porque você não vai estar ingerindo nenhuma caloria, então o jejum ele permanece. Agora, o jejum metabólico, a gente pode ingerir algumas calorias, só que a gente tem que optar por alimentos que não vão estimular a insulina. Então, até mesmo o uso de adoçantes, por mais que o produto, o alimento não tenha nenhuma caloria, por exemplo, chás, cafés, se eu colocar adoçante, eu já estou cortando esse jejum porque eu vou estar estimulando a insulina. A insulina é um hormônio que o nosso corpo produz quando vem um sinal para o nosso corpo falando que tem algum alimento sendo ingerido. Então, se a gente coloca alguma coisa doce na nossa boca, por mais que não tenha caloria, ele vai estimular essa insulina. E essa insulina sendo estimulada, a gente vai estar cortando esse jejum. Mas quando a gente pensa, por exemplo, é muito, limão, o shotzinho de limão corta o jejum. Se eu colocar um óleo de coco no café, corta o jejum. Não vai cortar o jejum metabólico, mas vai cortar o calórico, porque tanto o limão quanto o óleo de coco vai fornecer caloria para o nosso corpo. Mas quando a gente pensa nesses alimentos como o óleo de coco, que é uma gordura, um triglicerídeo de cadeia média, um limão, que é um valor de baixo valor calórico, é um produto, de baixo valor calórico, a gente não vai ter esse estímulo da insulina, principalmente porque a gente não vai ter uma quantidade significativa de carboidratos, né? O óleo de coco não tem, então a gente não vai estimular, e o limão, ele tem um teor calórico muito baixo e quase nada de carboidratos, que é o que vai mais estimular a insulina. Então, a gente consegue utilizar algumas estratégias alimentares, fazendo com que o nosso corpo entenda que a gente precise queimar ainda mais a gordura, como, por exemplo, a gente bota uma fonte de gordura, um óleo de coco, um triglicerídeo de cadeia média, por exemplo, um TCM, né, um MCT, a gente coloca isso para o nosso corpo, a gente vai estimular, possivelmente, se for uma pessoa já metabolicamente treinada, adaptada ao jejum, ela vai fazer, um estímulo dessa cetose, que é queimar gordura, que é produzir energia a partir da queima de gordura. Então, além do jejum que a gente já está fazendo, a gente colocar um alimento desse, um nutriente desse, pode ser que a gente consiga estimular ainda mais a queima de gordura pelo nosso organismo. Então, dá pra gente associar jejum calórico e jejum metabólico e ter resultados super diferentes e até melhores do que quando a gente adiciona só um tipo de jejum. É o que eu faço com meus pacientes. Eu costumo alternar a prática do jejum e eu só faço um jejum depois que eu equilibro o metabolismo do indivíduo, da pessoa, pra gente começar a iniciar práticas sempre de forma orientada e sempre aos pouquinhos, certo? Então, eu espero que eu consiga ter passado algumas dicas e tirado as dúvidas de vocês.